Então, essa semana que passou, né, hoje é terça-feira, semana passada, eu fui assistir uma reza, não era uma missa porque não teve Eucaristia, não sei o nome que se dá aqui, numa igreja, aqui em Sorocaba. Boa noite, Anitta. Com um padre muito conhecido, as pessoas gostam muito desse padre, Padre Wagner, se eu não me engano. E lá, num belo momento, olha que interessante, ele contou uma historinha. Eu achei extraordinária, eu vou contar para vocês essa historinha. Tinha uma criança, um menino, pequenininho, menino, sei lá, 4, 5 anos, que ele estava brincando e deixou cair uma bolinha de gude dentro de um vaso bojudo, mas era um vaso de metal, daqueles que tem o bojo bem largo embaixo, um pescoço fino e comprido. O garoto pegou e enfiou a mão lá para pegar a bolinha, e a mão ficou presa dentro do vaso, e o garoto não conseguia tirar a mão de dentro do vaso, começou a ficar desesperado. Aí veio a mãe, não conseguiu, o pai não conseguiu, quer dizer, eles ficaram desesperados, porque o braço do menino começou a ficar vermelho, ficaram com medo de ter lá um problema sério de circulação, enfim. Boa noite, Anitta, Luísa, Cássia, Sérgio, Virgínia, Anitta Schneider, Cássia Prado, bem-vindos todos vocês, meus amores. O que fizeram? Cataram a criança e saíram correndo para um hospital, para um pronto-socorro. E chegaram lá atônitos, porque o menino já estava com o braço inchando, gritando de dor e de desespero, de angústia. E o médico que atendeu, muito calmo, muito tranquilo, falou para os pais: vocês esperem lá fora, que eu vou conversar com o garoto, na maior tranquilidade. Aí o médico pergunta para o menino: por que foi que você enfiou a mão no vaso? Ele falou: porque eu quis pegar a bolinha de gude. Ele falou: você pegou? Ele falou: peguei, está aqui na minha mão. Aí o médico falou: então solta. Solta a bolinha. O menino olhou para o médico e soltou a bolinha. O médico pôs um fio de azeite, de óleo lá, em volta do braço do menino, escorregou e tirou. Gente, que lição maravilhosa! Solta, solta. Ninguém tinha pensado nisso, nem a mãe, nem o pai, nem perguntaram para o menino se o menino estava lá com a mão fechada segurando a bolinha. Uma criança pequena. Ele soltou e saiu. O braço perfeito, a mão intacta, nem precisou serrar o vaso. Então, ele falou: gente, quanta coisa que a gente não larga. Quanta coisa que a gente segura, que a gente prende, que a gente alimenta e que está nos fazendo mal, está nos asfixiando, está nos fazendo inchar, doer, machuca, e a gente não larga. Mas por que a gente não larga? Porque a gente, para muitas coisas, a gente ainda é muito criança. A gente não sabe que precisa largar. Não sabe nem que pode e nem que consegue largar. Então agora eu vou contar o que aconteceu comigo essa semana passada. Esse apartamento aqui que eu moro é um prédio relativamente novo, eu fui a primeira moradora, até 1 ano e meio, mais ou menos, que eu estou morando aqui. E deu um problema aqui numa parede. Aí o dono do empreendimento esteve aqui semana passada, e eu fui falar com ele: olha, está tendo um problema assim, eu gostaria que você providenciasse o conserto disso e tal. Construção é problema de parede, é problema estrutural, né? Construção tem 5 anos de garantia e tal. O cara ficou furioso, soltou os cachorros, o problema é teu, não tem nada a ver com isso, eu não sou tijolo, enfim, falou um monte. E eu fiquei, tomei um susto com aquela reação dele, tão grosseira, tão agressiva, tão descabida. E na hora que eu ia, eu falei: para, não é hora de falar. Segura a tua onda aí. O cara me deixou meio que falando sozinho, foi se despedindo, saindo. Eu fechei a porta, respirei e de imediato me veio uma dor de estômago, mas uma dor de estômago, gastrite veio com tudo.
E eu, calma, Lourdes, calma, que isso não vai te fazer bem, vamos respirar e ficar calma. E eu ouvia ele aqui no UOL, conversando aí com os trabalhadores que estão fazendo uma obra aí. Bom, esperei um pouco. Na hora que eu percebi que ele ia sair, eu abri a porta de novo, chamei por ele, falei, fulano, por favor, eu tô com pressa, não posso falar com você. Eu falei, sim, mas o assunto que eu preciso conversar é um assunto com você. Então marque uma hora para falar comigo. Eu falei, tudo bem, mas você sabe que eu trabalho e o meu tempo disponível durante o dia é pouco. Mas aí eu vou marcar uma hora. E ele saiu de novo, pisando duro, foi-se embora. Ai, gente, eu fiquei tão mal. Eu fiquei tão mal. Não querendo ficar mal, porque eu sabia que aquilo ia ser prejudicial para a minha saúde, mas na hora, respira, Lourdes, pensa, Lourdes, para, Lourdes. E foi a minha sorte, porque se eu não tivesse feito isso, eu com certeza ia baixar no nível daquela pessoa e eu ia falar um monte, e a coisa não ia ficar boa, né? Ia estressar uma relação que já não é tão fácil, mas que, enfim, a gente sempre consegue dar uma maneirada e tocar em frente. Eu vou dar um jeito, aí fiquei pensando comigo, eu vou dar um jeito, vou dar um jeito, vou dar um jeito. Mas o que eu faço? Se eu não fizer nada, eu estou sendo conivente com o absurdo que ele está fazendo. E se eu tentar fazer alguma coisa, eu posso passar ainda um estresse maior, enfim. Aí eu fiquei aquela noite ainda meio pensando no caso. No dia seguinte, me veio a história do vaso na cabeça, porque eu estava com uma dor de estômago, que aquilo estava ficando feio, o negócio. E eu sabia que aquilo era causado pelo estresse do dia anterior. E eu tinha um monte de coisa para fazer. E ninguém gosta de ficar sentindo dor. Aí eu pensei, o que você vai ganhar com isso? Eu estava segurando. Eu estava segurando aquela tensão, eu estava segurando aquela indignação, eu estava segurando aquele mal-estar, eu estava segurando aquela frustração, eu estava alimentando, né? Eu estava alimentando aquele sentimento negativo, aquela energia negativa que estava tentando tomar conta de mim. Eu falei, solta. Solta. Vai resolver o teu problema com calma, com serenidade. Tem uma amiga que costuma falar, mais tem Deus para dar do que o diabo para tirar. E vai tocar a sua vida. Depois, quando você estiver muito tranquila, você pensa no que fazer a respeito com essa pessoa. Você vai primeiro resolver aquilo que está te aborrecendo muito, que é o problema lá da parede. Tá bom? E aí eu tomei as devidas direções para consertar aquilo que estava. Então, gente, a gente faz isso com tanta coisa, não faz? A gente faz isso com as mágoas que a gente não consegue liberar. A gente tem, a maioria de nós tem uma dificuldade tremenda em soltar as frustrações, aquelas coisas que aconteceram na nossa vida e que nos machucaram bastante, que foram situações de qualquer naipe, né? Pode ser um relacionamento afetivo, familiar ou profissional, pode ter sido um acidente, pode ter sido qualquer coisa, né? Uma perda financeira, uma perda emocional, qualquer coisa que tenha nos trazido muita frustração, mágoa, dor emocional. Dor emocional, acho que é uma das piores dores que existe, né? A dor emocional se assemelha, sei lá, uma crise renal, porque ela deixa a gente meio enlouquecida, meio sem sentido, né? A gente acaba perdendo o parâmetro das coisas, porque a gente fica sempre remoendo aquela tristeza, aquela indignação, aquele ressentimento, às vezes aquela raiva, aquele ódio, né? Então, a minha reflexão de hoje não é muito longa, não, mas eu acredito que seja muito importante para a gente reavaliar quanta coisa que a gente ainda está
segurando e alimentando. Segurando, porque enquanto a gente não libera, a gente mantém, a gente segura. E alimentando, porque cada vez que a gente pensa naquele assunto, a dor volta. Cada vez que a gente pensa numa frustração que a gente teve, numa decepção com uma pessoa, numa traição que a gente sofreu, enquanto a gente não libera, enquanto a gente não perdoa, enquanto a gente não supera, a gente alimenta cada vez que a gente lembra daquilo. Então eu acho, não sei, eu acho que aquelas poucas palavras me ajudaram muito e eu quero compartilhar isso com vocês, espero que elas possam ajudar a vocês também a fazer. Eu nem precisei fazer uma retrospectiva, porque graças a Deus o meu passado, eu já estou em paz, já perdoei, já liberei, já não tem. Mas vejam que todo momento podem acontecer coisas que podem trazer uma carga energética muito pesada para a gente. Todo momento. Enquanto a gente estiver vivo, a gente vai ter problema. E problema existe para quê? Para ser resolvido. E cada problema que a gente resolve é um degrauzinho a mais que a gente sobe. Por quê? Porque a gente melhora. Melhora a capacidade de raciocínio, melhora a capacidade de elaboração, né? De elaborar e de conjugar o racional com o emocional, de fazer com que o racional trabalhe a nosso favor, harmonizando o emocional. Agora eu lembrei de outra coisa, gente. Isso já falei em outras lives, mas eu acho que é muito importante a gente lembrar disso. Nós não somos o nosso ego. Nós não somos a nossa mente. Nós nem somos o nosso subconsciente. Apesar dele comandar as nossas emoções e os nossos pensamentos e, por consequência, as nossas atitudes, nós não somos. O nosso subconsciente é uma parte de nós, é uma parte da nossa mente que absorveu um zilhão de informações e muitas delas muito negativas, que se transformaram em sistema de crenças que manipulam o nosso pensar. Então, nós não somos isso. Nós somos um ser superior, que eu não sei por que cargas d'água está vivendo neste corpo físico, com esta mente consciente, com esta mente subconsciente, com este ego, que só serve para ajudar num crescimento maior. Não tem outro sentido a vida. Agora, eu não sou o que eu penso mesmo, porque os nossos pensamentos, muitos deles não nos pertencem. Vocês sabiam disso? Não somos nós que criamos muitos dos nossos pensamentos. Alguns deles, sim. Alguns deles a gente fica matutando, racionalizando, concatenando, são raciocínios nossos, outros não. Pensamento é energia, já falei e torno a falar porque a gente precisa repetir isso sempre. Tudo é energia. Emoção é energia, sentimento é energia, pensamento é energia. Atitude é energia, tudo é energia. Então, se eu pego, estou distraída, num ambiente que tem um monte de gente falando um monte de coisa, ou a televisão ligada, enfim, ou o nosso subconsciente captou lá uma conversa, um assunto qualquer, isso se apresenta à nossa mente muitas vezes como sendo um pensamento nosso. Você está lá escrevendo um texto, de repente alguém que às vezes não está nem na mesma sala, comentou um assunto qualquer, hoje vai chover. De repente você fala, nossa, hoje vai chover. Mas de onde você tirou isso? Esse pensamento pode não ter sido seu. Você captou, porque a energia vem em frequência de ondas. Se você estiver escrevendo um texto, que você está na mesma frequência daquele pensamento, ele vem entrando na tua mente. E você acha que você pensou aquilo, e nem foi você. Você captou uma frequência de ondas que trouxe um pensamento que não é seu, e você encara como sendo. E isso,
Acontece com emoções e com sentimentos. Tão fácil de perceber. Tão fácil. Esse exemplo que eu dei agora, daquela pessoa que perdeu a cabeça, foi grosseira, malcriada. Se eu não tivesse prestado atenção em mim, eu tinha entrado na energia dele e a coisa tinha ficado feia. Eu ia falar um monte. E quando a gente fala no momento de nervosismo, quando a frequência da gente cai, tem como fazer um discurso útil, saudável? Difícil, não? Difícil. Então a gente precisa... Eu gosto muito de alguns ensinamentos de Jesus, apesar de que eu gosto de Buda e gosto de filósofos e gosto do monte, gente. Eu frequento todos os lugares que eu acho que sejam bons para mim, que me acrescentem alguma coisa. Então, Jesus falava orai e vigiai. Mas orai e vigiai o quê? A você mesmo. Orai e vigiai os seus pensamentos, os seus sentimentos, o que vai na sua mente, o que vai no seu coração. E por que a gente precisa vigiar? Justamente por causa disso. Muita coisa não é nossa. Muita coisa a gente capta do ambiente, capta da outra pessoa, capta de uma situação, porque tudo é energia, tudo está fluindo, tudo está se movimentando ao mesmo tempo, e o tempo todo. Então, se eu não ficar atenta, se eu não estiver vigiando a mim mesma, as minhas emoções, os meus pensamentos, os meus sentimentos, eu vou captar um monte de coisa que não é minha e que eu vou achar que é, e vou sofrer por causa daquilo. Porque são coisas, às vezes, que a gente não gosta, não quer sentir, não quer pensar. Não diz que é o tique e o teco falando? O tique e o teco pode ser o seu racional com o seu emocional. Mas também pode ser o seu eu interior com interferências que estão vindo do exterior. Então, você está assistindo lá um noticiário com notícias horrorosas, e você começa a ficar angustiado e com medo. E se acontecer isso, se acontecer aquilo. E é o Tico falando. Aí vem o Teco, que é o seu eu interior, e fala, calma, não se preocupe, isso pode não ser assim, isso pode nem vir a acontecer. E aí fica aquele diálogo interno. Então, o Tico e o Teco podem ser representações de várias coisas. Mas sempre nós temos que lembrar. Duas coisas na mensagem de hoje. Larga aquilo que não te faz bem. Larga. E a outra coisa, orai e vigiai. Presta atenção no que você está sentindo e no que você está pensando. Tá bom, meus amores? Olha, entrou um monte de gente aqui, desculpa, não deu para citar o nome de todo mundo, mas eu sou muito, muito grata. Todos vão ver que dá para enxergar. Sérgio, Virgínia, a Cássia, Ilma, Anália, Ivone, e se ficou alguém, desculpem, mas eu quando começo a falar, eu tenho que me concentrar no que eu estou falando, porque eu sou muito distraída. Muito obrigado, gente, por sua companhia. A semana que vem... antes disso, por favor, é importante que vocês me falem agora. Entrou um monte de gente mesmo. Lúcia, Ricardo, Leisiele, da Roseli, Antônio Carlos, Elia, Shirley, Ana Lúcia. Amores, obrigado. Romério, Paula, Edneia, Georgina, Rosita, Paulo César, Leise, todos vocês, amores. Semana que vem eu tenho uma reunião muito importante na terça-feira. Não consegui desmarcar e alterar a data. Então, na terça-feira não vai ser possível. Por favor, coloquem aqui para mim. Se vocês preferem na segunda ou na quinta-feira, porque quarta é feriado e provavelmente alguém vai passear ou não vai estar em casa nesse horário. Então, por favor, na segunda-feira ou na quinta-feira, anotem. Alguém responde para mim, por favor. Se vocês preferem segunda-feira ou quinta-feira. Quem é que vai anotar aí para mim? Quem vai colaborar comigo, gente? Se ninguém responder,
eu faço o seguinte, na segunda-feira de manhã, eu coloco segunda, oba! Quinta. Então, continuem marcando, por favor, porque depois... Obrigada, Raimunda. Obrigada. Depois que eu encerrar aqui, eu vou contar quantas pessoas preferiram na segunda-feira e quantas preferiram na quinta. E aí, no final de semana, eu acho que vai ser na segunda mesmo, gente. Vai ser na segunda-feira, pelo que eu estou vendo aqui. Eu coloco logo na segunda de manhã um aviso para vocês que a gente vai fazer na segunda-feira. Porque, olha, tem muito mais segunda do que quinta aqui. Então, já ficamos combinados? Não preciso nem avisar com antecedência. É na segunda-feira, na segunda eu só ponho aquele lembrete, tá bom? E eu agradeço muito, gente. Eu espero de todo o meu coração que essa reflexão de hoje, essa mensagem de hoje possa fazer tanto bem a vocês como fez a mim. Na hora que caiu a minha ficha e eu parei, porque tem momentos que a gente esquece dessas coisas. Na vida diária, né, no dia a dia, naquelas coisas que acontecem no de repente, às vezes a gente perde a mão. Então, lembrar disso, lembrar dessa historinha larga, fica tão mais fácil. E orai e vigiai, tá bom? Um beijo enorme no coração de cada um de vocês e cada um de vocês. Nos vemos na próxima segunda-feira. Namastê, muito obrigada. Beijinho.